Senhor, pelos teus livramentos, Senhor Deus, ao longo desse dia. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, nos sustentado, Senhor Deus. Até aqui o Senhor tem nos dado vitória, ó Pai, e tem nos preparado esta noite, Senhor, para estarmos aqui, reunidos no nome de Jesus, para estudar mais a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dos irmãos que já chegaram, peço pela vida daqueles que estão a caminho, Senhor Deus, se tiver algum irmão a caminho, que o Senhor venha trazê-los em paz, em segurança até a Tua casa. Aqueles que por algum motivo não poderão estar aqui, Deus, que a Tua graça os alcance, que o Senhor os abençoe, Senhor Deus, onde quer que estejam, que o Senhor venha, Senhor Deus, também nesta noite falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos ensinar a Tua palavra, que o Senhor venha, em nome de Jesus, nos ajudar, Deus, a aprender o que o Senhor tem para nos ensinar e também nos ajudar, Senhor Deus, ao longo da caminhada, a colocar em prática tudo quanto o Senhor tem nos ensinado através desses cultos de ensino, através da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Deus, a viver a Tua palavra, para então assim exaltar e glorificar o Teu nome através das nossas vidas. Pai, aceita o louvor, a adoração que vamos render ao Senhor neste lugar, que tudo, Deus, aqui é para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu vou louvar o hino, depois o Maurício louva o outro, Maurício. 409. Eu não sei quantos irmãos conhecem. Quem não conhece, espero eu cantar certinho, para então assim ensinar os irmãos, né? Mas agora, se já conhece, nós vamos relembrar aí, né? Amém? 409. Amém? Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis, quebrados vocejais são velhos, do céu vigoreis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. No bom trabalho, quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos reveses em Cristo confiar. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Jesus está ao nosso lado, sua força nos dará, o nosso Salvador amado, sim, tudo
novas ruas subirão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, até o céu chegar. Em Cristo sempre confiando, socorro vamos ter. O Salvador do céu baixando, virá nos socorrer. Os que esperam no Senhor, novas ruas subirão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, sem fadigar de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Aleluia! Aquele que espera no Senhor, que confia no Senhor, tem suas forças renovadas, né? Tem dia que a gente vem pro culto e tá só um capinha. É só um pozinho, mas o Senhor renova as nossas forças através da palavra, através dos louvores, e assim nós continuamos caminhando, amém? Irmã, ali toda oportunidade, depois obra mais meu esposo. Cumprimento a igreja da paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, irmãos, mais um dia aqui na presença do Senhor, né? E eu tenho certeza que Ele já se faz presente no meio de nós, amém? Vamos estar continuando aqui nosso louvor ao nosso Senhor, o hino de número 526. Amém? Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quantas estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com
do esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recorda a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste, transforma, Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo, amado meu portanto, vier dos céus, o povo seu buscar,
canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, Senhor. E as palmas do Senhor Jesus, bastante amor. Glórias a Deus. Paz, Senhor Jesus. Amém. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 5. Nós vamos continuar estudando um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 5. Versos 33 ao 37. Eu vou ler o 33, o irmão leu o 34, outro 35, outro 36 e o outro 37. Amém? Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. E porém vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, Nem pela terra, porque é o saber dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, posso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa desprovido com transcendência da mentira. Amém. Vamos orar? Pai do céu, sou grato, Senhor, pelo seu cuidado na nossa vida. Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos na tua casa, vivendo a tua palavra. Peço a bênção, meu Deus, sobre a vida de cada irmão que se dispôs a estar na tua presença. Aqueles que não vão poder estar conosco, meu Deus, vá de encontro a cada necessidade, meu Pai. Nos abençoe, nos instrua, nos dê o teu ensinamento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o estudo é sobre a palavra de honra do cristão. O objetivo é mostrar que o cristão deve ser tão confiável naquilo que diz que não precisa reforçar sua palavra com juramentos. Eu tenho 55 anos e na minha juventude, na minha adolescência, eu aprendi que a palavra de um homem não precisa ser escrita num papel, não precisa ser assinado. Antigamente o povo dizia assim que o homem tem que honrar o bigode que tem, né? Na minha época, as pessoas compravam nos armazéns, nos bares, uma cadernetinha, né? Elas simplesmente tinham a cadernetinha, as pessoas chegavam, o dono do armazém, do estabelecimento, escrevia o que tinha, o valor. Não tem nenhum jovem aqui, então todos já sabem o que eu estou dizendo. Hoje em dia, você não consegue comprar, vai tentar comprar umas casas Bahia da vida aí, sem se apresentar o seu CPF, sem se apresentar um documento, simplesmente com a tua palavra. Uma que eles não vão vender, porque o que tem de gente mal pagadora não está escrito. E naquela época, os irmãos sabem que fala assim, eu vou em tal lugar, a pessoa iria, a não ser que estivesse doente, eu vou fazer tal coisa, a pessoa iria. É a palavra do homem.
E é sobre isso que nós vamos estudar um pouquinho, sobre a nossa palavra, sobre o nosso testemunho no falar. Amém? Glórias a Deus. Vou pedir para os irmãos abrir suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 23, 21 a 23. Deuteronômio. Capítulo 21. Capítulo 23, irmão. Perdão. O versículo que é o 21 ao 23. Alguém leia, por gentileza? Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumprir, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-se de votar, não haverá pecado em ti. O que saiu dos teus lábios guardarás e cumprirás, tal como voluntariamente votaste ao Senhor teu Deus, declarando pela tua boca. Amém. Agora abra lá em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler o terceiro mandamento, que é o versículo 7. Êxodo 20, versículo 7. Alguém lê, por gentileza? Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Os judeus tinham um temor tão grande por causa desse mandamento, que eles não falavam o nome de Deus em vão. Quem aqui, quando criança, jurou por Deus? Eu juro em nome do Senhor, em nome de Deus, não fui eu. Juro pela minha mãe mortinha. Quanto juramento! Misericórdia! Lá da porta. Pai, quando ia bater, pai, eu juro por Deus que não fui eu. Oh, Papai do céu. Então vamos lá. Os juramentos e os antigos. A prática de fazer juramento vem dos tempos mais remotos. Vamos ler um exemplo lá em Gênesis, versículo 14, de 22 a 23. Gênesis 14. Versículo 22 e 23. Alguém lê, por gentileza? Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Que desço do filho até a correia de um sapato e não tomarei coisa alguma eu para que não diga. Eu me enriqueci a Abraão. Quando alguns reis se juntaram contra Sodoma e Gomorra, Abraão, por causa do teu sobrinho também, foi atrás daqueles reis que se juntaram contra eles e resgatou. E o rei de Sodoma queria dar tesouros a ele. E Abraão disse, mas Abraão lhe respondeu: levanta a minha mão ao Senhor e Deus Altíssimo, que possui do céu, e juro, ele fez um juramento, que nada tomarei de tudo que pertence. Ele está fazendo um juramento. E ele cumpriu isso. Então, quer dizer, era permitido? Já havia o juramento? Amém, irmão? Pode falar. Geralmente, em julgamentos de prisioneiros, tem um juramento. Isso aí era. Você está falando jurar sobre a Bíblia? Não. O senhor está falando na Bíblia. Estou falando no caso, se, por exemplo, quando uma pessoa, um julgamento ali, a pessoa põe a mão de juro para falar a verdade, principalmente a verdade. Tá. Quer dizer que é pecado para você.
Não, já que nós vamos entender melhor aqui o que Jesus quis dizer, já que nós vamos chegar nesse ponto. O irmão creio que casou numa igreja. O irmão fez um juramento, um pacto ali. Juro, eu prometo ser fiel à minha esposa na vida e na morte. O irmão já fez um juramento, já fez um testemunho. Né? Nossa, a gente como crente às vezes fica irado com um negócio desse. Às vezes a gente pode trabalhar no meio de muita gente incrédula, que se diz cristão, não estou falando no meio evangélico, mas se diz cristão lá fora, por outras denominações, outras religiões, vem se gabar quando a pessoa, um homem casado, uma mulher casada, vem se gabar que traiu a esposa com ciclano, com fulano, achando-se um tal, né? Uma vez um baronesa ficou bravo comigo. Eu falei para ele, quando ele falar na cabeça desse negócio, parece que ele não tem caráter. A Valdemir conhece. Por que você está dizendo isso? Você casou na igreja? Casei. Você não fez um juramento perante o padre lá, seja quem for, o pastor lá? Fiz. O que você fez no meu juramento, no seu testemunho? Que eu ia ser fiel. Você é sem caráter. Você perdeu o teu caráter. Você vem se gabar de negócio. É que nem cutucar uma caixa com marimbondo. Então, é a palavra do homem. E esse juramento já havia nos tempos antigos. Quer ver outro exemplo? Gênesis 26, 28. Gênesis, lá para frente aí, capítulo 26, versículo 28. E eles disseram: havemos visto, na verdade, o Senhor é contigo. Também dizendo: agora, juramento entre nós e ti, e façamos conselho contigo. Amém. Está falando do juramento entre Abimeleque, o rei dos filisteus, e Isaac. Quando Isaac esteve no meio dos filisteus, ele foi se enriquecendo, não é isso? Confirmação de pactos. 1 Samuel 20, 16 e 17. 1 Samuel, aqui é o juramento entre Jonas e Davi. 1 Samuel 20, do versículo 16 e 17. Alguém leia, por gentileza? Assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor me retira da mão dos inimigos de Davi. E Jonatas fez jurar a Davi de novo, porquanto o amava, porque o amava com todo o amor de sua alma. Então a gente vê que esses juramentos, essas coisas que havia, é do tempo antigo. Aqui, Jonas e Davi, eu acho impressionante a amizade desses dois, principalmente da parte de Jonas, por ser ele um herdeiro do rei, ele abriu mão de tudo que possuía e aceitar que Davi era ungido do Senhor. E eles fazem um juramento entre os dois, de aliança, de amizade, de um ajudar o outro, de um ser descendência do outro, tanto que Davi se lembra do juramento que fez quando ele estava no poder, e ele foi perguntar se havia ainda alguém na casa de Saul. E era Mefibosete. Amém? O juramento que os dois fez. É só para mostrar que a prática de fazer juramentos vem dos tempos mais antigos. Já que nós vamos chegar no ponto da palavra de Mateus. Amém? Os juramentos não foram ordenados, mas foram permitidos. Abra em Gênesis 24. O pastor Marco trouxe uma palavra sobre essa passagem. Mateus 24,
Mateus não. Gênesis 24. Vou achar aqui, irmãos. 2 e 3. É difícil a compreensão. Acho que é mais prático manusear a Bíblia aqui. Deus abençoe. Gênesis 24, 2 e 3. Alguém lê para vocês? E disse Abraão ao seu servo, mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para um filho mulher das filhas dos caldeus, no meio dos quais eu habito. Para que eu faça jurar. Então foi permitido. E ele usa pelo Senhor Deus do céu e da terra. O que nós lemos lá em Mateus? Que não faça juramento sobre o céu, não faça juramento sobre a terra. Mas houve uma permissão de Deus aqui. Já que nós vamos chegar nesse ponto. Porque ele realmente cumpriu. Houve um juramento e ambas as duas partes, tanto do servo, que eu acredito que seja o servo mais velho que ele tinha, Eliezer, creio que era ele, e que nasceu na casa, tanto que Abraão achava que talvez ele seria o filho da promessa, achava que o filho do servo ia ser o filho da promessa que nasceu ali, mas não foi. Depois veio a ser Isaac. Amém? E aqui tudo bem? Abra em Gênesis 28, versículo 20 e 22. 28, versículo 20 a 22. Alguém leia? Jacó perguntou, dizendo: se Deus for comigo, ele guardar essa viagem de casa, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz entrar à casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que tem posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto fizeres, certamente te darei por ti. Eu fiz esse voto por Deus. Deus, graças a Deus, tem honrado, desde que eu me tomei a posição de dizimista na casa do Senhor. Deus tem abençoado. Na minha vida, o único dia, muitas vezes que eu fiquei desempregado foi 16 dias por causa de uma transição de um emprego para o outro, mas foi porque esperando já chamar. Eu saí da Princesa do Sul, já entrei no Baronesa, fiquei 16 dias parado. Nunca fiquei parado na minha vida. E para falar, eu nunca tive um atestado. Minha esposa está aí, testemunha. A única vez que eu fiquei parado foi na época do Covid, porque era obrigado. Quem pegou Covid era obrigado. E nem naquela época eu queria voltar para trabalhar, liguei para o serviço 2 dias, 3 dias depois, falando, não pode, gente. É lei, não pode. Você está com Covid. Amém, então eu vou tirar uma férias. Fiquei com 14 ou 15 dias em casa, né? Deus abençoe, mas temos que honrar. Amém? Segunda Crônicas, capítulo 6. Segunda Crônicas, capítulo 6. Versículo 22 e 23. Alguém leia, por gentileza. Quando alguém pecar contra o seu próximo e impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar que o juramento de maldição vier perante o teu altar nessa casa, ouve tu então desde os céus, age e julga a teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça e
Aqui é a oração que Salomão faz quando ele construiu o templo do Senhor. Ele faz uma oração grande e entre isso ele pede um juramento. Aqui ele declara um juramento quando alguém jurar. Amém? Então, quer dizer, os juramentos não foram ordenados, mas foram permitidos. Amém? Primeiro, a prática do juramento vem dos tempos mais antigos, não é de hoje. E os juramentos não foram ordenados, mas foram permitidos. Os juramentos exigiam cumprimento. 2 Samuel 19, 7. 2 Samuel 19, 7. Alguém lê, por gentileza? Levanta-te, pois, agora, sai e fala conforme o coração de teu servo. Porque, pelo Senhor, te juro que, se não saíres, nem o seu nome ficará contigo esta noite. O maior mal te será, todo mal que te vindo sobre ti, veja mostrado até agora. Esse aqui foi algo que Joabe disse para o rei Davi, naquele confronto que teve contra o teu filho de Davi, Salomão, onde Salomão foi morto. Salomão não, Absalão foi morto, e Davi começou a se lamentar, meu filho, chorava, entristecia, e os guerreiros, os homens de Davi, chegou todos alegres com a vitória, podemos voltar para casa, tudo alegre, e quando chega, o rei está triste. Imagina como ficou o coração daqueles homens. Porque o rei naquela época era abaixo de Deus, era um rei, vivia obediência ao rei. E chega o rei, está triste. E Joabe vê aquela situação e chega, eu juro que não ficará um nome se você não se levantar, não tomar uma posição, reconhecer que o povo lutou por ti, lutou pela casa de Deus, lutou por causa do povo do Senhor. E Davi toma posição, vai lá, se alegra, vamos dizer, levanta a cabeça do povo e toma posição. Amém? Glórias a Deus. Deixa eu ver se tem outra referência aqui. E ele diz, juro pelo Senhor. Agora, 2 Samuel 2, 27. 2 Samuel 2. Aqui estava havendo um confronto entre Judá e Israel. Depois da morte de Saul. 2 Samuel 2, 27. Alguém lê, por gentileza? Ele disse Joabe, filho de Deus, que se não tivesse falado, já desde pela manhã o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Amém? Agora vamos ver um juramento lá em 2 Coríntios, capítulo 1, 23. Paulo falando desse juramento. Glórias a Deus. Correu um pouquinho. 2 Coríntios. Irmão, eu vou correr um pouquinho do estudo. Se não tiver alguma dúvida, alguma coisa que queira falar, pode interromper, amém? 2 Coríntios. Onde é? Capítulo 1, versículo 23. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos louvar não tenho até agora ainda. Paulo, ele vai citar que por várias vezes ele queria até Coríntios. Só que Paulo queria exortar os irmãos ali. E por várias vezes, por
causa da palavra, por causa do que estava acontecendo, por causa da obra que está acontecendo, ele não pôde, mas ele vai dizer, eu, porém, por minha vida, tomo a Deus por testemunha, que para vos poupar não tomei a Corinto. Tomo a Deus por testemunha. Está fazendo um juramento ali. Amém? Os juramentos, amém? Glória a Deus. Os juramentos de Jesus. No Sermão do Monte, Jesus condena os juramentos falsos e perjuriosos, como nós vimos lá em não tomar o nome do Senhor Deus em vão, lá em Êxodo capítulo 20, e a distorção farisaica de querer limitar o cumprimento dos votos. Dizia que apenas os juramentos que incluíam o nome de Deus se tornavam obrigatórios. Jesus diz que não há como evitar referência a Deus, mesmo que não mencione diretamente seu nome. Ao contrário de contradizer o ensino do Antigo Testamento, ele apresenta um modelo mais excelente para o cristão. Vamos voltar um pouquinho lá em Mateus capítulo 6, que foi a passagem que nós vimos. Então, nós vimos que os juramentos vêm dos tempos antigos, os juramentos não foram ordenados, mas foram permitidos. Os juramentos exigiam cumprimento. E por causa disso, Jesus vai dizer, eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, nem por seu trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada dos seus pés, nem pelo Jerusalém, por ser cidade grande, do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar o cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, que nós devemos honrar a palavra nossa. Não precisamos fazer um juramento. Não necessitamos fazer juramento, mas honrar a nossa palavra. Irmão, só um minutinho, vou tirar um. Eu estudo uma vez que falava sobre isso, sobre juramento, e eu achei interessante o comentário do pastor. Ele falava assim, se a pessoa precisa usar o juramento para dizer que ela vai fazer tal coisa, ou que ela não fez tal coisa, nem ela própria acredita nisso. Será para que ela está jurando? Foi muito elevado, porque nem ela própria não acredita nisso. Pois é. E como eu disse, nos tempos antigos, a pessoa, os homens, as mulheres falavam e cumpriam. A maioria deles. Era a pessoa que não tinha moral no falar, ela perdia toda a sua credibilidade. Eu acho muito interessante o povo asiático, como o Sominoro, por exemplo. Era um homem muito correto com as coisas. E eles comentavam nos filhos, ele falava assim, o povo asiático, o povo japonês tem esse costume. O que eles dizem, o que eles afirmam, eles cumprem. E quando um parente, um conhecido, um funcionário faz algo ou fala algo, alguma mentira, alguma coisa, você não tem noção de como que é para eles perderem totalmente a credibilidade da pessoa. Eles honram muito a palavra. E antigamente era assim. Eu queria mostrar, não tem nenhum jovem que todo mundo vai saber. Deixa eu ver se o irmão. Você sabe o que é isso aqui, irmão? Vem cá, por gentileza. Eu acho que o irmão é mais novo de todos aqui, não é? Você sabe o que é isso aqui? O que é isso aqui? Esse aqui é um selo. Um selo. Esse selo aqui, eu guardo ele, tem uma história. É um selo, tá? É um selo. Ele tem uma história, esse selo. Ele é de 1993. Sabe por que eu guardei ele? Eu conheci eu tinha um amigo lá no Iara,
E ele foi embora para Portugal. E ele foi embora para Portugal com toda a sua família. E ele mandou uma carta para mim. E eu quis mandar uma carta de volta para ele. E na carta, essa carta, esse selo, é a carta que ele me mandou. Veio lá de Portugal. E eu tive que comprar um outro selo para poder mandar. Quer dizer, era obrigatório ter esse selo para entrar em tal país ou em tal lugar. No Antigo Testamento, o povo judeu tinha uma marca. Os irmãos sabem o que era? No corpo. A circuncisão era feita nos homens, a partir de 8 dias de vida. E nós temos uma marca. Vocês sabem qual que é a marca? O selo? O selo do Espírito Santo. Abra lá em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Alguém leia, por gentileza? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Irmão, leia com essa voz bonita novamente o versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse versículo mexe muito comigo. Você tem uma marca. Tem uma marca. Como que você... Agora nem tanto, mas antigamente, como que você via uma pessoa na rua que ela era crente ou não? Bíblia, vestimenta. Bíblia, vestimenta, cabelo da mulher, né? A postura, a falar. Você lembra de Pedro, quando Jesus estava estava sofrendo martírio? Como eles identificaram, disseram para ele, você estava com ele. Né? Você fala como ele. Né? Talvez você anda do jeito dele. As tuas roupas são parecidas com ele. O teu cabelo. Na minha época, quando eu me converti, crente não sabe isso que não. Não estou dizendo que agora é errado, as coisas estão mudadas. Não é, moça? Tinha essas barbinhas ralinhas assim, né? É dura e cheia. Dura de nascer e cheia de falha. Nós vamos chegar nesse lugar já. Aparece engano. Mas antigamente tinha isso, irmão. Era uma reverência tão grande. Não sei, eu acho que na Assembleia se mudou. A Assembleia de Deus se mudou muito, questão de vestes, né, de aparência, mas eu lembro que eu, adolescente lá na Bahia, meus pais me colocaram assim, crente, eles conheciam a palavra dos crentes aí na minha casa. Mas o meu pai estava de casa, e a gente ouvia chamar, e o meu pai falava assim, vai lá, abre a porta dos crentes. Abre a porta, que é os crentes, para eles entrarem. E o meu pai falava, vai me ensinar. Hoje, infelizmente, Tá a difícil. gente fala assim, Deus me livre.
Eu trabalhei com um homem. Eu trabalhei com um homem um tempo. Ele vende louça, essas coisas para a loja de 99. Ele não vendia para crente, porque ele teve as experiências que ele teve como crente não foram boas. Na época que eu me converti, era o contrário. Você chegava em tal lugar, é crente, pode vender. Vende que paga. Não, pode. Se ele falou, está falado. Agora eu queria fazer um negocinho que a irmã falou que negócio de aparência engano. Irmão, por gentileza, vem aqui me ajudar agora. Irmão, presbítero Carlos. Irmão, Arildo, você me. Não põe mão na mão do filho. Não. Fica ali, só para você jogar. Quando olha assim, nós dois na rua, quem que você diria que é crente? Por causa dele. Só a Bíblia. Deixa eu ver. Então tá bom. Irmão, por gentileza, fica na posição de Deus, como se fosse orar. E você disse, nós dois na rua. Quem você diria? Duas coisas, né? Então, não pode dar para aparência. O negócio. Toda vez, o meu falar, às vezes fala muito mais. As coisas que eu faço, as coisas que eu falo, o meu jeito de andar, o meu olhar, o meu ouvido, vai falar muito mais muitas vezes que as minhas palavras, a minha boca, o meu caráter. Eu estou numa igreja que a Assembleia tem o costume, né, como o pastor gosta, andar em ardil. Eu já estudei, me converti dentro da igreja batista, que não liga muito com esse tipo. Mas como eu estou dentro da igreja Assembleia, eu tenho que estudar o que a igreja, né, diz, regras. Mas isso aqui não conta. Uma vez eu fui um pregador, dizia, para me dar um preto, para me dar um testemunho, né? Mas ela ajuda, não vou dizer que não ajuda. É claro que ajuda, as vestimentas ajudam muito. Mas o meu falar, e é isso que Jesus está dizendo. Cuidado, não fica fazendo falsas promessas, você não pode cumprir. Se falou, cumpra. Se jurou, cumpra. Tem um homem na Bíblia, um juiz, que ele fez um juramento lá, que ele, eu não lembro contra qual povo, os amonitas, eu não lembro. É um povo que guerreou, né, na época do juiz. E esse juiz chamado de disse, se o Senhor me der vitória sobre esse rei, sobre esse povo, a primeira pessoa que sair daquele encontro comigo, quando eu estiver voltando à nossa terra, eu vou usar ela como sacrifício. E quem saiu, irmãos? A filha dele. Alguns dizem que ele não ofereceu a filha em holocausto, sacrifício de morte. Eu também não acredito nisso, não. Mas que ela foi dedicada ao Senhor, porque ela teve um tempo sobre a virgindade dela. Quer dizer, ela não teve, é o que eu acredito, não teve filhos, foi totalmente ao trabalho do Senhor. Eu não sei o que o irmão pensa, se ela foi sempre. Eu estudo a respeito disso também. Ela seria dedicada ao Senhor. Dedicada ao Senhor, não teve família, não teve filho. Tipo, vamos dizer, Samuel, quando a mãe levou ela lá,
viver. É isso que Jesus está dizendo com as nossas palavras, nossas atitudes. Mas eu não falando ele um pouquinho, porque eu fui criado postado na Assembleia de Deus. Lá em Era rigoroso, né? nem televisão tinha na casa. Verdade. Hoje não. Não. Só que também naquela época tinha um negócio que eu não concordava muito. A minha esposa sabe disso, a Gonçalo deve saber disso, que às vezes falava para a irmã, não corta o cabelo, não faz uma maquiagem, não faz isso. Mas tinha umas mulheres que andavam tão relaxadas que misericórdia, era coisa mal horrível. Você olhava no cabelo, eu vou parar de falar. O negócio é liderança, né? É tipo assim, você é tempo do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo de Deus que fala no seu coração. Por exemplo, você põe uma roupa, você olha no espelho. Eu digo nós mulheres, olha no espelho, não, essa roupa não tá. Eu falo, mas principalmente depois desse negócio do Senhor ter colocado mais no grupo, né? A gente tem que tomar cuidado, porque você está lá, os pastores estão lá atrás, os presbíteros estão lá atrás, você está em evidência na igreja. Então você é exemplo. Então, se você é exemplo, tem que ser exemplo todo, né? E o Espírito Santo de Deus fala com a gente sobre a roupa. Não, essa roupa não está legal, meu filho. Você é minha filha, você não deve andar assim, eu não quero que você se exponha assim. Você é o meu tempo, eu habito em você. Então, não anda dessa forma. Né? Então, assim, porque tem um extremo. Então, se não, eu só uso assim, aí acontece o que o esposo falou, você tem uma mulher relaxada, e para quem é casado, tem difícil com o marido, e quem é casado, não faz isso, né? Então, assim, e também tem um extremo de você achar que você vai se arrumar demais e colocar roupa que chama atenção demais e de bem não precisa chamar atenção. E assim, infelizmente, nós mulheres, esse assunto aí, pega muito embora, nessa aí, é uma tá muito triste. Tá feio. E o mundo pode olhar para mim, se eu não vigiar, ele vai olhar para mim e olhar para uma mulher lá de fora, que talvez nunca nem entrou, ele não tem como. E ele, se eu não vigiar, vai ter diferença nenhuma. E a palavra que eu tenho que fazer diferença. Não quer que eu fazer diferença. E às vezes, infelizmente, nós temos que admitir nas mulheres que às vezes a gente não estou falando de ficar de calça. Não é questão do tipo, vou recuperar decentes. E às vezes É decente. Se eu não me engano, 1 Timóteo vai falar isso. Sim, é decente. Se eu, minha irmã falou, se eu não tivesse esse prescrição, não, já. Você foi uma roupa, você vê, Tá bom. não é mais para mim. A Bíblia vai dizer que Porque não incomoda. Agora, você obedeceu, não. Não é verdade? Mas isso é, como a irmã falou, quer dizer que a sua saia, não é isso. É a roupa decente. O pastor Paulo Júnior falava desse jeito. Ele falou, só cuidado, vocês não são vitrine de açougue para ficar andando na carne. Ai, tem uma saia da glória a Deus. Claro. Glória a Deus. Claro, objetivo, né? Mas nós não precisa. O que acontece com isso aí? Tá tudo exposto. Ele corta. Ele passou por dentro. Ele pega uma sensação feliz mesmo. Ele fala, vocês vão comprar mais do que eu tenho. E ele mostra. Verdade. De vai ter. Tudo. E aí ele leva É achar uma brecha. Tá certo. É achar uma brecha. Verdade. Verdade. A Bíblia vai dizer que a beleza da mulher não seja o frisado, o cabelo, as joias, pernas, mas aquilo que habita, né? O Espírito Santo de Deus, a presença. Se você é casado, a sensualidade sua é para dentro do seu quarto. Não é para fora. Eu falei na casa, sabe? Eles eram uma delegação. O cabelão dela era enorme, bonito. E
Mas tinha muito. E ele pegando, ele saía e fervia para Jesus. Era uma briga, mas o cara é medo de hora. Amém. Ele pegava, mandava testemunho. Pegava a aparência. E outro casal que foi no vizinho também, assim, era super aparência. Ele era a Bíblia era a bênção na igreja. Mas a casa deles, o cedo, e a mulher também só ensaiando e tudo certinho. Mas eu convidava você, a casa vai voltar para o seu. Caraca, já começa a ficar. E ela não chegou e o Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? o rapaz do mercado falou: eu vou pegar esse termo porque ele me paga. Glória a Deus. Então, nós falarmos sim, sim, não, não. Passou disso, é do inimigo. Amém? Glórias a Deus. Vou pedir para a irmã Sandra, o barulho sobre as ofertas, já está fazendo a oração sobre os dizimistas de ofertantes. Amém? Porque eu não soube expressar, que o Espírito Santo venha abençoar e abençoar. Glória a Deus. Salve a igreja da paz do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, te louvamos, glorificamos, exaltamos, Deus, por esse momento, por esse culto. Obrigado, Deus, pela palavra, para o ensinamento, Pai. Deus, que o Senhor venha em nome de Jesus, Pai, usar os teus filhos que aqui estão dispostos a fazer a tua obra, para ensinar aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele. Que nós possamos entrar nessas portas, Pai, dispostos a aprender também de ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, peço a Ti pelos dizimistas, cuidando dessa casa. O Senhor venha abençoar, Pai, os teus filhos. O Senhor venha multiplicar cada dízimo, cada oferta. Para que essa porta, Pai, em nome de Jesus, permaneça, Senhor, aberta. Deus, em nome de Jesus, assim nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Teu nome. Amém. 16. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Nada fiz, vãos os dias que Ele posso acrescentar. Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Não mais nem a morte vencerei, por salvo está. Qual será a minha sorte se no céu vazio entrar? Posso tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? No celeste lar entrando, como irei ao Salvador? Quantas almas irei levando para meu fiel Senhor?
Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Do pecado preso em erros, passeamos em vão labor. Quem me dera ter a vez pra servir ao meu Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Despertemos, já é dia, trabalhemos com fervor e levemos com alegria muitas almas ao Senhor. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Agradeço a oportunidade das palavras do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amanhã, culto de oração, 19 horas. O crente para dar testemunho também é meio horário. Venha, né? Para assistir Netflix, não, meio horário conosco. A abençoar uns aos outros, dar bom testemunho, agradar o nosso Senhor. E quinta-feira, 19h30, primeiro elo da campanha, com a participação das irmãs, vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Pastor Marco, vem fazer uma oração final, já abençoando, né? Meus primeiros irmãos da paz, amém? Antes de orar, encerrando, perguntar uma coisa para vocês, Genivaldo. Se estiver no seu serviço lá, de repente seu encarregado chega para você e fala para você fazer alguma coisa diferente do que você está acostumado a fazer. Você executa o serviço ou você pergunta para ele por que está fazendo, mandando fazer diferente? Eu já tenho o costume de fazer serviço na minha função, lá, e faço. Se eu puder, faço. Eu nem questiono por que, sabe? Só é a Deus. Cara, se você estiver no seu serviço lá, quando você trabalhar e fechar, o encarregado chegasse para você fazer diferente daquilo que você estava acostumado a fazer. Você simplesmente executava, você perguntava por que estava pedindo que ele só executava. Os usos e costumes, eles estão caindo um pouco por causa de mudanças geracionais. Os povos mais antigos, da nossa geração ainda, quando você falava para você fazer alguma coisa, você fazia. Então, a igreja ela fala assim, eu costumo fazer dessa maneira. Os crentes falam assim, ok, vai fazer. Vem uma geração que ela pergunta, mas por que eu tenho que fazer dessa maneira? E procura na palavra para ver se tem base. Essa geração intermediária, embora às vezes não encontrasse, faça o que o pastor está falando, eu vou explicar. As novas que estão vindo, se eles não encontram base, eles não fazem. Então, por isso que está mudando tanto, porque olha na Bíblia e fala assim, peraí, na Bíblia eu falo, tem que ir de terno e gravata. Fala para ele vestir de maneira decente. Então, ele já não aceita que você fala para ele, não, você servir aqui, você tem que vir sem gravata para falar que não presta para outro. Então, é isso que está acontecendo muito nos dias de hoje, que a gente vai ver que as igrejas tradicionais, cada vez mais jovens estão se passando. Porque hoje tem muito acesso à informação. E se a informação, eles não encontram base na informação nossa, que é a Bíblia, para fazer exatamente daquilo igual que o uso costume está pedindo, eles não fazem. Está acontecendo muito hoje. Também de bebida, algumas igrejas que tomam vinho, porque não está predisposto lá, não pode beber. Sim. Não deve
Investimento. E a Cacá, a gente sabe que dentro brincar com ela, que uma hora ela domina. Então essa parte ainda tem um pouco mais de resistência, mas E é uma geração também que não tem muita diferença. verdade. Já começa em casa, não obedece os pais, aí vem o obedecer o pastor. Ah, não dá satisfação dos pais, vai dar satisfação do pastor. Elas são versões, é o que está surgindo no momento. Tá? Pastor, o que você não fala a respeito de tatuagem? Porque o livro não moda, né? Olha, não pode. Ela mesmo. Eu uma vez, né, fiz uma pregação no corpo nosso, não pertence a nós, o corpo nosso pertence a Deus. E hoje na tatuagem é contra. A tatuagem, até os pastores mais liberais ainda não dão carta branca em relação a isso, não. Porque realmente não tem como justificar, não tem benefício nenhum, não tem coisa nenhuma que fala assim, não, é legal fazer tatuagem, não é? Vão marcar, aí eles até justificam, é porque tem coisa de questão de mortes e coisas, tipo, mas se for buscar a fundo, é um negócio que degrina o teu corpo, faz mal para a tua saúde. Então, não tem nada a ver. O que crente para fazer isso, ele faz aquilo para. Eu falo por mim. Você só faz o seu experimento, você não faz o mais. Exato. Por quê? Porque depois você volta com algumas E tem diversos relatos de pessoas hoje na internet só falando assim, me arrependo de ter feito tatuagem. Exatamente. A minha filha fez vários. Eu não gosto, acho feia, ainda mais 16 que ela fez. E agora começou o processo para pagar. Não quero mais. E ainda, né? E vamos ajudar a contar. Ainda não mudou por Jesus, mas já entende. Aí o Espírito Santo já Começou o processo para pagar. E quase um dia, mãe, estou sentindo muito, para ver a diferença. Ela é boa, enxerga a pedra. Agora vocês são perguntas. Agora não tem nada a ver com o termo aqui. E crente que cabe no contrário. Aí você não vão mudar, porque eu não sei responder. E as pessoas falam que serviço só quando já vem perguntar, porque não serve perguntar tudo no contrato. Eu desejo você responder para você, não. Eu lá no ensino a pessoa não dá para perguntar. Tem gente lá que vai saber responder, mas realmente eu não sei. tem que ser os dois, tem que fazer o civil e o poder. É contrato, só contrato. Um povo até faz união estável aí, nem casa e já. Janela é só união estável. É só um contrato. E gente que fez e depois você já pensa o que você acha, né? Tem esse contrato, mas com prazo de validade, né? Casamento. Se fizeram antes, aí eu passo para a pessoa, vamos dizer, não tinha sabedoria de Deus. Não, mas é. Ela está falando assim. Antigamente, quem tinha tatuagem, mesmo que o irmão está falando da aparência, parece mesmo. Quem tinha tatuagem era presenteado. Amém? Se for dessa relação da igreja, o negócio é só civil. Porque eu estou dizendo comprar reunião estável, outro não. Por quê? Tem antes da união estável, tem um contrato, eles fazem temporário. Tem um contrato, tem a união estável e tem um casamento. Mas aí, e ainda que não faça. E ainda que não faça, ok, vou fazer uma festa, um casamento, coisa, mas tem, pastor, vem, abençoa, né? Os irmãos, é bom fazer. Já começa, já que hoje tem muita palavra que fala sobre o jugo desigual. E tem muito crente que está movimentando fora. Exato. Então já começa aí, o jugo desigual é, né? O que você vai fazer? Nasce o que você vai fazer? Apresenta na igreja evangélica, vai lá o também não. Aí eu peguei para lá, plantei para cá. Que jeito é isso? É uma vida para um. Se o casal vai passeio para cá, só para orar. É só
Isso dá um estudo bom. Amém. O pessoal vai falar. Mas eu acho que não tem que pensar mesmo, porque eu entendi, foi perguntado já. Só, mas puxa, é engraçado. Aí eles compraram, mas o que é comprar? Aí eles olham pra você. Se eu perguntar, eu perguntava, as coisas, eu vou responder. Porque realmente eu falei, mas contrato ou está? Não, fez contrato. Ah, isso não. Sabia que hoje não tinha transação contrato da pessoa não, misericórdia. Na verdade, tem que excluir. Aí eu tenho a pessoa assim, meu filho casou, mas 2 meses você vai. Fez o casamento civil, religioso, fez, certo? Passou 2 meses, vai ter O problema não está no casamento, no pré-casamento. Né? As pessoas têm que ser instruídas melhor a respeito do que é o casamento, de como, em que momento realmente se deve casar ou não. Porque a gente erra muito nisso, principalmente crente. Porque a pessoa começa a namorar, já em 2, 3 meses é casar a pessoa. E não dá a instrução correta para deixar conhecer realmente, ver se realmente a pessoa que você quer do lado, casa apressadamente, e depois, em vez de conhecer, quando namora, quer conhecer complicado. Aí é problema. Só que tem um pouco que eles acham que não tem que casar com eles, né? É porque eles não querem namorar, né? Quer se abraçar. Aí é beleza. Defenda a obrigou a ficar casado. E nisso deu certo. Passou um ano. Exato. Então, o tempo de namoro deve ser para conhecer, para você ver realmente se é a pessoa que você quer do lado. Se você se apressa, no começo é tudo paixão. Você está sério, você está. Aí depois que passa a paixão, fala assim, "Ih, parece que não é essa pessoa, mas já casou." Eu lá no meu serviço, lá, escutei, cara, eu não esse cara. Só que um tinha filho e o outro tinha tragado, sem nem ter dificuldade. Nada coisa. Testemunho bem identificado. Mostrando lá na emoção. O apóstolo Paulo vai falar de primeiro oferecido a eles. Você pode ver como um netinho, por exemplo, eu faço uma vez na igreja, uma quermesse. Tivemos ação do amor lá em ele disse, pô, não. Por quê? Não, eu posso até comprar e olhar antes. Até comprar e olhar antes. O apóstolo vai dizer lá que se a mulher for não aceita falar que não deve comprar, que vai. Ele não deve comprar. Você se tiver firme. Se você tiver firme, não tem problema nenhum. Claro que Deus vai oferecer. Não, Deus nenhum. Se tiver Deus. Mas eu não tenho evitado, eles evitar esses lugares porque, de repente, passa para muito, eu crente na festa comprando doce para ele. Então, de repente, não, eu penso, não, eu não nem posso pagar beber lá frente do pessoal, contribuir. Afetar, não tem mais, logicamente, não dá, vai agradecer a Deus, pedir que será criado. A minha filha, eu pedi por uma peça assim, chegou com os dois pais, eu peguei aquele doce do Senhor, se ela comeu antes de orar. O Senhor já vai lá nos planos dela, já manda tudo no congresso, porque eu consagrada no congresso, porque é consagrado, ele despreza aquilo, né? Então eu já orei, ele pediu entrar aqui em casa e já vai pedir para oferecer ao Deus que eu ofereci, já vai pedir que era que é o sagrado, né? Então, e a gente vai lidar com isso. Um filho pequeno ou um filho que está mais saindo da gente aí. Agora, no caso interessante do pastor, deixa eu
casou no casamento. Eu aprendi lá no começo de café, minha filha, quando eu aceitei Jesus, olha, tinha 3 meses só de vida. Desde os 3 meses de vida, eu aprendi que desde os 3 meses de vida eu tinha que orar pelo esposo, né? Para Deus preparar o nome de Deus para ela. Né? Sabe? Então, assim, eu amo de Lázaro, assim, né? Nós não perdemos de fazer isso, né? De orar pelos nossos filhos, para que Deus prepare a pessoa de Deus. Eu falo assim, que a minha oração já é assim, Senhor, que o meu jeito, o Senhor vai preparar a minha vida, amo mais o Senhor do que eu. Porque se amar mais o Senhor, ele vai saber o que está. Né? Então, é um exemplo de oração e não devemos fazer igual a soberba, já ora da sua mão. Glória a Deus! Vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa oportunidade de podermos estar na tua presença, pelos ricos ensinamentos que tivemos nesta noite, que o Senhor continue nos instruindo em toda a boa palavra, nos ajudando a colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem, ó Pai amado eterno, trazido aos nossos ouvidos, que chegue até o nosso coração e produza frutos, ó Pai amado eterno, para a nossa alma, para que o nome do Senhor seja exaltado, glorificado através de nossas vidas. Que o Senhor abençoe esses irmãos que aqui estiveram nesta noite, conduzindo-os em paz e segurança para os seus lares, e dando uma semana abençoada para a honra e glória do teu santo, tremendo e poderoso nome. Abençoa aqueles que não puderem estar também, que o Senhor vai de encontro com cada um deles. Se alguém está enfermo, o Senhor é a cura. Se alguém está impedido por algum motivo, o Senhor tem poder para libertar. Se alguém está desanimado, o Senhor é o ânimo, Pai, para nossas almas, mas para que em nome de Jesus eles estejam conosco, adorando, exaltando e glorificando o teu nome. É o que eu oro pedindo e pela fé eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Próximo aos céus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as nossas consolações do Santo Espírito de Deus estejam conosco, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Tudo que se encerrado em nome de Jesus.